É, aí você vem gravar e o gato fica aqui, ó lá. Não, Zeus. Vou fazer o seguinte, vou gravar com ele aqui. Então recomeçando. O gato saiu agora. Vamos lá, meus caros. Esse vídeo aqui é pra dizer pra vocês como eu fiquei fluente em 7 idiomas, beleza? Então, basicamente, eu tenho que voltar lá atrás na história. Eu, quando eu tinha 10 anos, eu comecei a ter aula de inglês na escola, beleza? E eu era péssimo. Eu devia ser, tipo, o pior aluno da sala. Sim, de longe, tá? Enquanto que a maioria das pessoas aprendiam e já tinham uma noção, já faziam um curso, ou então conseguiam passar, eu era o pior aluno. Mas assim, como eu tinha 10 anos, era quarta série, hoje quinto ano, né? Era um nível, digamos, tão tranquilo que mesmo sendo pior de sala eu consegui passar, tá? Mas quando eu fiz 11 anos, eu tava na quinta série, sexto ano hoje, eu comecei a ter problemas com o inglês, fiquei em recuperação e, tipo, ia repetir inglês, sabe qual é? Aí minha mãe, vendo que eu era muito ruim em inglês, cara, eu era tão ruim em inglês, mas eu era tão ruim em inglês, mas tão ruim em inglês, mas tão ruim em inglês, que eu escrevia a resposta na prova assim, I am is. É, pois é. Eu era tão ruim em inglês que minha mãe decidiu que me inscrever na marra num curso de inglês. Mano, eu tive meu azar de entrar num cursinho de esquina. E não um cursinho de esquina qualquer, tá? Um que era na... Não. Aí eu entrei nesse curso de inglês, que era bem fraco, e fiquei lá 1 ano e meio. Mas ele foi o suficiente para eu conseguir passar no colégio ali no sexto ano. Enfim, deixar mais tranquila a minha vida naquele ano, pelo menos. No ano seguinte, minha mãe viu que o colégio que eu estudava, o curso de inglês que eu estudava era e ela me mudou para um curso um pouco mais caro, um pouco mais de nome. Eu fiz aquele curso de inglês dos 12 anos até os 18, tá? Eu fui sair de lá com 18 anos, no último semestre do curso. Por sinal, eu não me formei naquele curso, cara. Faltavam 6 meses para tirar o diploma e eu não me formei. Eu também não me formei na faculdade. Eu acho que eles gostam de se formar, não é comigo não. Sempre largo no último período. E eu não conseguia falar, tá? Eu era até um bom aluno no cursinho de inglês. Eu me tornei, sei lá, um dos melhores de sala quando eu entrei. Até porque eu já tinha feito 1 ano e meio de outro curso. Eu entrei no nível 1 do outro curso. Mas, sei lá, até, sei lá, alguns níveis, eu tinha uns 13, 14 anos, eu era o melhor de sala. Depois começou a ficar um pouco mais difícil o curso, eu deixei de ser o melhor de sala, mas eu consegui acompanhar, tá? E eu fui naquele curso até quase o final. E eu não conseguia falar. Eu comecei a falar inglês de verdade quando, com 17 anos, eu fiz um intercâmbio em Barcelona. Onde eu estou agora. Com 17 anos, eu fiz um intercâmbio em Barcelona. E alguém pode pensar, pô, Tucano, mas se você foi pra Barcelona, você tinha que falar espanhol ou catalão, mas não inglês. Não era verdade no meu caso, porque, cara, eu não falava espanhol. Eu vim pra cá pra falar espanhol, tá? Eu vim fazer um curso intensivo de espanhol, só que eu cheguei sem falar nada de espanhol, espanhol era zero. Ah, por sinal, com 15 anos, eu comecei a ter aula de espanhol no colégio também. Eu quase repeti com 15 e com 16. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas com o terceiro ano, eu passei porque eu fiz intercâmbio em Barcelona. Passei direto. Mas vamos lá, voltando para a história, eu vim aqui aprender espanhol, então eu não sabia espanhol. E todas as pessoas que estudavam comigo naquele curso eram pessoas de fora que vinham para cá para aprender espanhol, então elas sabiam falar inglês, tá? Então todos meus amigos falavam inglês. E foi ali, um tapa na cara, na marra, que eu aprendi inglês. E realmente funciona. Você sair do país e aprender inglês um tapa na cara funciona, beleza? Só que não é muito agradável, porque você vai passar por situações desagradáveis, como eu passei, como eu falo no vídeo dos erros que eu cometi com as mulheres, com as gringas, de falar I wanna pay you a drink. Isso não se fala, nunca se fala I wanna pay you a drink. Nunca se fala. Dito isso, meus caros... Nunca se fala, I wanna pay you a drink. Dito isso, meus caros, voltando pro tema, naquela viagem eu não só fiquei fluente em inglês, como em espanhol. Eu não fiquei super fluente em espanhol, eu conseguia começar a falar, mas eu comecei a pegar o básico naquela imersão de espanhol, porque na terceira semana, 4 semanas, na terceira semana eu comecei a falar espanhol, digamos, para conseguir manter conversas, porque antes era muito ruim no espanhol, mas assim, é muito ruim mesmo, tá? Eu passei por uma situação, que lembro até hoje, bem traumática. Eu tava no metrô, aqui de Barcelona, aí tinha uma mulher super gata, cara. Super gata não, mas gatinha, no metrô. Era um grupo, sei lá, de 7 pessoas, eram 6 caras e uma mulher. E ela tava me olhando muito, muito. E eu sabia que ela tava afim, só que eu não sabia falar nada. Aí ela veio falar comigo. Eu não entendi nada. É meus primeiros dias aqui.
Aí eu falei pra ela, poxa, eu não entendo inglês, você fala inglês? E ela fez assim, e foi embora. Pois é. Mas eu saí daquela viagem falando inglês bastante bem, tá? Quase como eu falo hoje. E falando espanhol, consigo me comunicar. E depois eu fiz viagem para Costa Rica, enfim, comecei a vir para cá várias vezes. Eu aprendi espanhol realmente vindo para cá muitas vezes e morando aqui, né? Foi aí que eu fiquei realmente fluente em espanhol. Mas tinha autoestima mais alta. Quando você aprende o primeiro idioma, no caso foi inglês, para mim, a sua autoestima para idiomas sobe muito. Eu lembro quando eu vim para cá a primeira vez, e eu tinha que falar, essa mulher veio falar comigo em espanhol, a minha cabeça me dizia, nossa, como você é idiota, você acha que vai falar espanhol? Você tá perdendo seu tempo e dinheiro vindo pra cá, que você não vai aprender, você não sabe nada. Enquanto que depois foi, mano, vou fazer faculdade na Espanha, tudo bem que eu não falo ainda super fluente, mas eu vou aprender. Porque quando você aprende o primeiro idioma, você muda a percepção que você tem dos idiomas, isso é muito importante. Mas voltando, eu demorei basicamente 19 anos aí, pra ficar fluente em inglês e espanhol. Eu não estudava inglês desde os 11 anos, 10 anos, perdão, no colégio, e comecei a estudar espanhol com 15 anos. Demorei muito tempo, tá? Porque eu não tinha um bom método. E isso foi mudar, cara, a minha vida, porque quando eu tinha 18 anos, eu tive uma pequena passagem na Rússia. Eu tive uma namorada russa que eu conheci em Barcelona. Barcelona, o que você faz comigo, hein? Talvez um dia eu faça um vídeo contando a história do meu primeiro amor e do que me fez viajar pelo mundo e virar nome digital hoje em dia. Mas, aquela mulher, o nome dela é Tônia, Antonina. Obrigado, Tônia. Um beijo pra você. Eu fui morar na Rússia. Eu lembro que eu não sabia falar russo, né? E, cara, você não sabe falar espanhol, você consegue ainda entender uma coisa ou outra. Você não sabe falar inglês, você consegue entender uma coisa ou outra. Italiano, você consegue entender uma coisa ou outra. Se você não sabe falar espanhol, aqui, ó. Se você não sabe falar russo, você não consegue se comunicar com as pessoas. Nada, zero, tá? Era tipo assim, eu comprar alguma coisa no supermercado e eu não conseguia entender o valor que a mulher me falava. Eu tinha que escrever na máquina registradora ou no papel para eu poder pagar a mulher. Era horrível, cara. E eu era totalmente dependente da minha namorada num país super machista, que não é nada legal para ela que você seja dependente dela, tá? Nem para você, obviamente. Então, eu tive, né, essa dor na minha vida. E um dia, pela rua, um cara parou com um folheto perguntando se eu queria fazer um curso de memória. Eu falei que sim. E eu fui naquele curso, mais pensando que eu quero saber todas as técnicas de memória, porque eu quero ser o melhor do mundo em alguma coisa. E para fazer isso, eu tenho que saber isso aqui. E eu não tinha nenhuma intenção de aprender idiomas, tá? Porque eu já falava português, inglês e espanhol, para mim eram os mais importantes. E eu fiz aquele curso para poder estudar melhor na faculdade, porque eu tenho TDAH, eu nunca fui um bom aluno, eu sempre fui um dos piores alunos de sala. Eu trabalhava, estudava ao mesmo tempo desde sempre aqui. Então eu criei aquele curso para isso, mais do que realmente aprender idiomas. Mas o cara que me ensinou o curso, hoje meu sócio, o nome dele é Marco, ele faz imersão comigo às vezes no Brasil. E aí, gato, você veio aqui no meu vídeo me perturbar, né? Eu tô trabalhando, gato. Vamos ver. Ele, quando ele explicava que você podia aprender o idioma em um mês, aquilo me chamou muita atenção. Ele falava com muita paixão, porque ele mesmo aprendeu idiomas em um mês. Ele aprendeu o espanhol, aprendeu o português, aprendeu o inglês. E ele, explicando aquilo, eu falei, cara, essa é a minha chance de aprender russo de uma vez por todas. E quando acabou o curso, eu tinha um objetivo, aprender russo. E eu passei os primeiros dias, cara, estudando russo a fundo. A ideia é aprender 30 palavras por dia. Eu fazia 40 no mínimo, 60, geralmente na minha média, todos os dias. E não tinha um método tão bom quanto o que eu criei hoje para aprender idiomas, tá? Então meu método era ir para casa dos meus amigos russos, da mesma vizinha que eu tenho aqui hoje, tá? Curiosamente, ela já era minha vizinha naquela época, em outros apartamentos, obviamente. Ela morava nesse prédio que eu moro agora, no outro andar. E eu morava em outra rua. Eu ia pra casa dela e eu pedia para ela falar todas as palavras que tinha na casa e eu memorizava elas em russo com a técnica de memória. Eu fazia isso, tá? Durante muitos dias. E eu não via muita evolução. Porque russo é um idioma muito difícil e o idioma às vezes demora para você aprender. Se você fizer poucas palavras, não tinha tanta diferença com a técnica, eu não via muita evolução, então eu me sentia mal, pensava, não, cara, não vai dar, vou desistir, isso é muito difícil. Eles conversavam entre eles, me explicavam algumas coisas, eu pensava, não, isso é muito difícil esse idioma, eu vou desistir. Mas tinha uma voz dentro de mim que me dizia, não, cara, vai até o final, que você vai conseguir. E eu fui até o final, cara, e graças a Deus fui até o final, depois de 4 semanas eu aprendi, tava fluente em russo, e... Cara, como eu falei antes, quando você faz uma coisa que para você é impossível, quando eu aprendi inglês, aprender outros idiomas para mim começou a ficar possível. Quando eu aprendi um idioma em um mês,
eu desbloqueei minha mente. Eu comecei a acreditar que era possível realmente aprender idiomas em tão curto espaço de tempo. E depois eu aprendi catalão em um mês. Em uma semana, eu aprendi todo o vocabulário de catalão. E como eu falava catalão, eu estudava catalão todos os dias na universidade, porque eu estava numa universidade bem catalã. Eu morava com 2 catalães. Eu comecei a falar catalão, tá? Em uma semana aprendi vocabulário e eu conseguia falar catalão. Demorei um pouco mais com a gramática, né? Mas uma semana eu já falava catalão aí fluentemente. E depois eu tinha um evento na Itália, a empresa que eu participava, né? Que fez o curso de memória comigo italiana. E o evento mais importante era na Itália, os eventos mais importantes eram na Itália. Então eu queria ir na Itália para fazer o evento, mas eu não falava italiano. E eu pensava, cara, se eu tô nessa empresa e eu não sei falar italiano, eu sou idiota, tenho que pegar essa oportunidade. A mesma coisa que eu pensei pro catalão. Se eu moro na Catalunha e eu não aprendo catalão, como é que eu deixei isso passar, entendeu? Enquanto a maioria das pessoas pensam, nossa, por que eu vou aprender catalão fazendo um esforço a mais? Eu pensava, como é que eu não vou aprender catalão? Como é que eu tô na Catalunha e não vou aprender catalão? Tem que ser muito idiota pra passar por aqui sem aprender catalão. Pois é, né? E, cara, eu escutava a história que o meu instrutor, que me ensinou a técnica de memória, ele tinha aprendido o vocabulário do espanhol em 2 dias, tá? Ele pegou a lista de palavras e aprendeu entre 700 e 800 palavras, não sei quantos agora, em 2 dias. Então eu liguei pra ele, era uma sexta-feira, e na segunda-feira eu estaria na Itália. Então eu tinha sábado e domingo para aprender o idioma, o vocabulário pelo menos, né? E eu lembro de onde eu fiz aquela ligação, cara. Eu fiz na rampa da faculdade, voltando pro trem pra ir pra casa. E eu liguei pra ele e perguntei: Marco, como é que você fez pra aprender essas palavras, né? Aprender 700 palavras em 2 dias. E ele me explicou como é que se faz, né? É um pouco mais complexo que aprender 30, obviamente, por dia. Então fui pra casa e passei todo sábado, todo domingo. Eu não tinha tanta experiência quanto hoje, eu acho que hoje demoraria menos. Mas ali em 6, 7 horas eu aprendi 600 palavras de italiano. E fui pra Itália na segunda-feira com uma noção, consegui entender as pessoas, tá? Eu não falava perfeitamente, obviamente não. Eu não era fluente como eu sou hoje, obviamente não. Mas eu consegui entender as pessoas. E eu fiquei fluente italiano depois que eu voltei pra lá, isso foi em maio, tá? Eu fui dia 25 de abril pra Itália. Então, em junho e julho, eu fiquei 6 semanas na Itália, entre junho e julho, aquele ano, 2016, e do norte a sul. E ali eu fiquei fluente italiano. Eu já sabia a gramática, eu já sabia as palavras, faltava só eu aprender a falar, né? Aprender a ouvir, aprender a falar. E fiquei fluente italiano naquelas 6 semanas ali. E depois eu aprendi francês, fiz uma viagem na França, e aprendi um pouco de francês antes. E, enfim, hoje falo francês também, não tão bem quanto falo italiano, catalão, russo, inglês, espanhol ainda, mas eu sei falar francês. Enfim, e hoje eu falo 7 idiomas, cara. E o que eu mais acho legal é quebrar o paradigma das pessoas que aprender um idioma demora muito, que aprender um idioma é difícil, que você tem que fazer aula, que você tem que fazer uma porra de coisa, que se fosse verdade, cara, todo mundo que faz isso falaria o idioma. E a verdade é que eles não falam. Quem faz cursinho de inglês ou de outros idiomas, quem faz aula, quem passa anos, não aprende o idioma. E trocar esse paradigma na minha cabeça foi muito importante. Depois eu virei professor, comecei a ensinar as pessoas a aprender idiomas rápido. Hoje é minha especialidade, no Brasil basicamente eu só faço isso, né? Tem poucos alunos que aprendem outras coisas comigo, apesar de eu ter imersão, onde eu ensino outras técnicas de memória. Meu cargo-chefe hoje no Brasil é ensinar inglês para as pessoas. E o mais importante pra mim nessa jornada, cara, foi fazer uma coisa que pra mim antes era impossível, tá? Isso muda a sua percepção sobre você mesmo, muda a sua autoestima, mudou como eu pensava que era possível fazer as coisas. E depois que eu aprendi o primeiro idioma com as técnicas de memória, que foi o russo, pra mim ficou fácil. Tô até preguiçoso, né? Eu já com 21 anos já falava 7 idiomas, já tenho 25, hoje 26, perdão, tô ficando velho. Eu não falo tantos idiomas mais, hoje... Perdão, eu falava 7 idiomas com 22, tá? Foi 22 ou foi 21? Eu tinha 22 anos quando eu comecei a falar 7 idiomas. Então, basicamente, eu tô já há 4 anos aí sem aprender outro idioma, tenho que voltar a aprender idiomas. Hoje, depois de aprender tanto, eu me dedico mais a ensinar. Mas só de ter o paradigma que você é capaz de aprender o idioma em um mês, eu acho que só de você pensar nisso já te ajuda muito a você fazer as coisas. Hoje eu falo que meu curso é inglês 12 semanas para parecer mais plausível, mais fácil às pessoas. Eu tava lendo hoje um comentário no Instagram e o cara falou pra mim: eu indiquei o seu trabalho pra uma pessoa, mas aí você falou que aprendeu italiano em 2 dias, ela desacreditou o seu trabalho, ela começou a achar que fosse mentira. Às vezes eu acho que se eu mentisse, eu falasse que é mais difícil,
as pessoas acreditariam mais em mim, sabe? Mas, cara, eu acho que tem que falar a verdade pra vocês. Eu acho que parte do trabalho é mostrar pra vocês que usa o caminho e que nem tudo que te ensinaram é verdade. Se fosse verdade, você seria fluente hoje em vários idiomas. E talvez você não seja, né? Muito provavelmente você não é poliglota. Então, abrir a sua mente, que é capaz de aprender idiomas rápido. E se eu não tivesse aprendido inglês na marra aqui na Espanha, minha história seria diferente. Se eu não tivesse feito curso de memória, minha história seria diferente. Então, hoje eu tô aqui para mostrar para você que a sua história também pode ser diferente. Dito isso, meus caros, se você não me segue no Instagram ainda, segue no Instagram. Deixe no comentário que idioma você gostaria de aprender em 12 semanas. E, enfim, nos vemos aí no próximo vídeo. E a pergunta que fica é: e você, já aprendeu cutucando hoje?